É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Mateus capítulo 9, do versículo 16 até o versículo 17, 16 e 17. Diz assim, ó: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então eu expliquei o seguinte, né? A Bíblia ela mostra, entenda bem, como ela fala do testamento e do testador. O testamento todo mundo sabe o que é, né? O testamento é um documento que é feito por alguma pessoa e essa pessoa então, ela fez ali o testamento para quando ela vir a falecer, ela vai deixar então as propriedades dela, né? O que ela adquiriu ali com o passar dos anos, ela vai deixar então aquele valor, né? As propriedades, o que seja, para determinados familiares, amigos, pessoas aí que ela acha que deve. Então, o testamento, entenda bem, a palavra mostra aqui que ele é, né, o testamento espiritual, ele é como o testamento do mundo natural. Então, quando ele diz aqui no versículo 16, e ele explica, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, eu expliquei o seguinte para os irmãos no dia de hoje. A Bíblia fala que Jesus ele vive, e realmente ele vive, ele ressuscitou. Mas a palavra mostra que ele morreu por mim e por você. A gente vê isso registrado no livro sagrado, né, que por nós ele morreu. E a palavra inclusive diz, lá em Isaías capítulo 53, no versículo 4 e 5, que com a morte dele, ele levou todo tipo de mal, em relação à saúde, em relação a qualquer sofrimento em relação a problemas financeiros, familiares e tudo mais. Então, essa morte dele, entenda bem, essa morte do testador, deu acesso a mim e a você para o testamento. Então, aquilo que nós temos aprendido pela palavra, que é nosso por direito, a Bíblia diz que com a morte dele, ele consumou, inclusive ele disse isso, está consumado, né? Quando ele estava lá com o Pai, a palavra diz que ele próprio disse que estava cumprido, estava ali consumado o que ele necessitava fazer. Aí aqui no versículo 17, olha só que coisa bonita a palavra mostra aqui, ó. Porque um testamento tem força onde houve morte. Então, o que significa isso? Quando ele morreu, automaticamente esse testamento foi ativado. Quando ele morreu, esse testamento passou a ser válido. E eu falava com os irmãos aqui durante o dia e eu expliquei o seguinte: essa força que a palavra diz, né, é a força de Deus. Quer dizer, olha só que bonito o trecho aqui, o início. Porque um testamento tem força onde houve morte. Então, quer dizer, o falecimento dele deu o poder de Deus para que se cumpra na minha vida o que é meu por direito. Aí eu falava, até de um caso que eu conversei esses dias com um amigo, ele falou o seguinte, ele falou: irmão Fábio, algumas pessoas confundem, né, o evangelho como uma prova de velocidade, né? E não é uma corrida, né? É uma prova de resistência. E é verdade. Eu explicava o seguinte para os irmãos durante o dia, que se eu crer ou não, Deus ele vai continuar operando para quem acreditar nele. Então, muita gente, entenda bem, por não acreditar que com a morte dele, né, ele consumou, com a morte dele, o testamento foi ali aprovado, muitas pessoas, de repente, acabam não ficando nisso, porque a pessoa tem pressa, ela tem o tempo dela, ela quer que aconteça no momento que ela acha certo, então ela não resiste, ela não permanece, mesmo o nome dela estando no testamento. Isso aqui é muito forte, a gente pensar nisso aqui, porque alguns, né, por correr, por querer que aconteça no tempo deles, não estão aproveitando essa força. Eu falei na mensagem de hoje, né? Eu falei na palavra de hoje. Eu disse o seguinte, que não adianta, tá? Pode passar de repente um dia, pode passar uma semana, pode passar um mês, mas aquele que acredita que o nome dele está no testamento, que a morte de Cristo, né, que já aconteceu, graças a Deus, ele ressuscitou. Aquele que acreditar que o nome dele está nesse testamento, ele vai ter direito às bênçãos. Aquilo que você aprendeu, que é seu por direito, e aquilo que você ainda vai aprender, tá?
faz parte do testamento de Deus. Aquilo que você já entendeu que é seu, Deus já te revelou. E aquilo que você ainda vai ter conhecimento, a Bíblia mostra que vai se cumprir. A palavra mostra que com a morte, entenda bem, o testamento ele é validado. E olha o que fala aqui no final do versículo 17. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não. O testamento não tem valor enquanto o testador ele vive. Mas como Jesus morreu, tem valor, tá? Não importa o que você esteja sentindo, passando, vendo ou ouvindo. Creia que você faz parte, o seu nome está nesse testamento, tá? E Jesus, ele entrega para você. Se você confiar, lembre-se, resistência, ficar, permanecer, Deus vai te honrar, tá? Não se esqueça disso, tá? Fica nisso. Não é quem corre mais que vai chegar, é aquele que resiste, é aquele que permanece, tá bom? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.